diz ele aqui, aqui em cima, né? A transição, então, naquele momento, né, do Hamas rumo a uma organização terrorista completa, né, full-blown, assim, com todas as peças, né, de terrorista, estava então completa. Muitos dos seus membros tinham subido a escada do Islã e atingido o topo. O que ele quer dizer aqui? Logo no começo ele fala assim, olha, o Islã tem 3 camadas, digamos, né? E o praticante do Islã, alguns ficam na primeira, outros passam para a segunda, e alguns chegam na terceira, mas a ideia é que vai havendo uma ascensão. A primeira camada é a da prática puramente pessoal, digamos, ou familiar, de recitar as preces, né, de ler o Corão, eventualmente, ir à mesquita. Essa é a primeira camada, e seguir os rituais, né, fazer Ramadã, etc. Aí sobe um pouco na escada, você tem a camada social, digamos, que é ajudar viúvas, órfãos, fazer um trabalho comunitário. Ele próprio diz, olha, isso é uma parte bonita do Islã. Enfim, você tem uma atuação, digamos, de caridade, de generosidade ali na sua comunidade. Mas não para aí, você continua subindo e você chega na Jihad. E a Jihad, né, a Guerra Santa, é o topo dessa ascensão dentro do Islã. Tá? Isso é o que ele está falando. Tá? Ele é de uma família islâmica, pai, líder religioso e terrorista. E essa é a experiência, a partir dessa experiência que ele fala. E, então, é o que ele fala aqui. Então, os membros do Hamas já tinham, né, subido até lá em cima, chegado no topo. O que é o topo para ele? É esse nível da Jihad. Então, ele diz, olha, os líderes políticos moderados, como o meu pai, ele acha que o pai ainda era moderado, né? Mas hoje ele é considerado um radical. Bom, não diriam, né, não diziam aos militantes que o que eles estavam fazendo era errado, né? Ou seja, o pai dele, ele diz, não, meu pai não era, não praticava o assassinato, o terrorismo diretamente, né? Mas ele, né, introduzia a questão dos palestinos numa questão maior, que era a questão do Islã e do poder do Islã, né? Então, os líderes como o pai dele não faziam nada para dissuadir os terroristas, para dissuadir os radicais. Ele falou assim, e eles nem poderiam, né? Em que base eles poderiam declarar que esses radicais estavam errados? Pois os militantes, esses radicais, tinham toda a força do Corão para ampará-los, né? Então, como é que ele é um líder religioso, fala, não faça isso, não saia né, praticando terrorismo, quando a estrutura, segundo ele, né, decorrente do Corão, da própria essência, núcleo da fé islâmica, da religião islâmica, de alguma maneira recomenda e aprova isso fazendo. Então, né, acho que ele conhece bem mais o Islã do que eu. Não vou contestar ele aqui, certamente muitas pessoas que conhecem o Islã melhor dirão que não é assim e tal, mas isso é o depoimento dele que eu estou colocando aqui, né? Mas então ele diz, olha, então o Hamas era uma organização radical islâmica, as pessoas muitas ainda não percebiam, achavam que era uma organização do tipo nacionalista palestino. E eles aqui, ali, nesse segundo trecho marcado aqui, e decorreriam muitos anos dolorosos, né, até que as pessoas começassem a entender que o Hamas não era uma organização propriamente como muitas pessoas entendiam as organizações, com regras e uma hierarquia. Era um fantasma, uma ideia, e você não pode destruir uma ideia. Ou seja, é uma ideologia, né? Então, também naquela questão, né, União Soviética era, né, um Estado clássico ou um Estado revolucionário? A China só quer fazer negócios ou tem um projeto de hegemonia mundial? O Irã é um Estado clássico ou é um Estado revolucionário islâmico? Então, também se aplica ao Hamas e a uma organização como ela. Então, muitas pessoas falam, não, o Hamas é
uma organização terrorista, digamos, clássica, que quer, né, soltar bomba aqui e ali para que os israelenses saiam, né, ou da Palestina ou de uma parte da Palestina, né, como, sei lá, o ETA, né, no País Basco, né, que faziam atentados para conseguir a independência do País Basco em relação à Espanha, ou como o IRA, o Exército Republicano Irlandês, que fazia seus atentados para que os ingleses saíssem da Irlanda do Norte, né. Então, na ideia de que, olha, se houvesse uma independência do País Basco, o ETA não teria mais por que existir. Se houvesse a saída do Reino Unido da Irlanda do Norte, o IRA não teria mais por que existir. Agora, o Hamas não é isso, não é esse tipo de organização. Por quê? Porque ele tem essa raiz da supremacia global islâmica. Então, ele não é como as outras organizações. E não tem regras, ele não tá ali, não tem estatuto, né? Não tem. Isso também tem a ver com aquilo que eu tenho sempre falado sobre a estrutura do globalismo, né? Então, vamos fazer aqui um paralelo. O globalismo também não é uma organização com regras, com uma hierarquia, com um estatuto. Não, né? Ninguém vai achar lá um prédio, aqui é a sede do globalismo, né? Isso aqui é o ato constitutivo do globalismo, esse aqui é o diretor, esse aqui é o diretor-geral, esse aqui é o gerente, né? Gerente de loja, gerente da filial do globalismo. Não. Não é assim, e justamente as pessoas estão demorando a entender que o globalismo não é isso, né? E em relação ao Hamas é isso. E, no caso, então, por que havia essa característica dele não ter regras, de ser uma organização assim nebulosa? Ora, porque ele não tem um objetivo definido dentro, né, de uma política ou geopolítica clássica, né? Ele tem um objetivo que está definido, no fundo, segundo ele, aqui no Corão, né? Então, você também não vai encontrar aqui qual é a estratégia dele, se você pensar, acho que ele quer que, né, os israelenses deixem aqui a Cisjordânia. Não, é outra coisa. Bom, deixa eu só uma coisinha aqui, enquanto a gente lê aqui essa parte seguinte. Coisinha aqui que eu esqueci. Então, aqui vem essa questão da OLP, da Organização do Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina. Só um segundinho aqui que eu já vou falar para vocês. Então, para Israel, diz ele, a OLP, né, os nacionalistas da OLP tinham sido simplesmente um problema político, né, que necessitava de uma solução política. O Hamas, por outro lado, né, islamizou o problema palestino, tornando-o um problema religioso, tá certo? E esse problema podia ser resolvido apenas com uma solução religiosa, o que queria dizer que ele não poderia nunca ser resolvido, porque nós acreditávamos que a Terra pertencia a Alá, ponto final, fim da discussão. Assim, para o Hamas, o problema último, o problema, né, o último não no sentido do tempo, né, o problema central não eram as políticas de Israel, né, era a própria existência de Israel como Estado-nação. Mas não, na verdade, nem para nisso. Ele fala isso em outros pontos, inclusive nessa entrevista dele que está rolando, não para nisso, não para na destruição de Israel, porque o objetivo religioso não para nesse ponto, né? Não para naquela terra ali. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação
vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui